Este é o episódio 44 do Até Tenho Amigos que São. A convidada é a Aline Frazão, que canta e compõe e lançou... Este é o episódio 44 do Até Tenho Amigos que São. A convidada é a Aline Frazão, que canta e compõe e lançou, há uns meses, um disco chamado Insular. Falámos na semana passada, no estúdio onde o Nuno Sousa Dias, o fotógrafo que quando pode me costuma acompanhar, trabalha. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no Facebook, nem de o subscrever no iTunes, onde lhe podem deixar críticas e estrelas. E é isto. Então, porquê que escolheste esse nome para... É uma expressão e um tipo de ideia que eu odeio. Ah, ok. Estamos a coisa então. Não, achavas que era uma coisa que eu... Não achava isso, mas é uma expressão polémica, não é? Então, sim, é uma expressão das pessoas a tentarem se desculpar de uma coisa normalmente horrível. Nunca eu ninguém não disse, sou, mas tenho amigos que são. Nunca ninguém disse uma coisa positiva com essa expressão. Nunca ninguém exprimiu uma ideia decente com essa expressão. Tipo, poderia? Ninguém diz. Eu não tenho nada contra homossexuais, até tenho amigos que são. Não tenho nada contra. E nunca costumam ser coisas boas. Não, já tens razão. Acho eu. Pronto. Tens mais perguntas para mim? Poderia. Não preparei bem, mas poderia ter. Poderia ter muitas, na verdade. Não. Eu estava a ler tu escreves crónicas no site de Correio de Angola. Uhum. O último era sobre o David Bowie. Pronto, como foi há 2 dias que ele morreu. Queres falar sobre isso? Já muita coisa foi dita, né, sobre Sim. isso, mas eu, falando por mim, fiquei super, super triste e surpreendida porque realmente foi um fim de semana super intenso dentro do ambiente de David Bowie. Depois chegar na segunda-feira e um balde de água gelada cair-nos em cima e claro, mudar completamente a perspectiva de audição do último disco, dos clipes e tudo. E pensar em muitas coisas, e ler tudo, e ver o impacto que isso tem, a perda de um artista como ele, e tudo o que ele nos deixa, né? Tipo, são dias assim de refletir sobre o legado de David Bowie, e estamos todos ainda um pouco impactados com isso, eu pelo menos ainda estou assim um pouco... Tu viste aquele vídeo que a MTV News lançou, repôs, que ele, acho que em 1982 ele é entrevistado pela MTV, a MTV tinha acabado de começar, e ele pergunta diretamente ao tipo, porque é que vocês não tocam artistas negros? Que não havia, houve o Michael Jackson, era o único artista negro que eles passavam, e a maioria dos artistas negros eram tipo às 3 da manhã, e é o entrevistador a ficar todo, a dar justificações, a dizer, isto e aquilo, isto é para Middle America, e as pessoas não querem isto e aquilo, e a verdade é que tipo 1 ano ou 2 depois, ou um bocadinho depois, havia montes de artistas negros na MTV. Não sabia, não vi isso, mas claro, está aí, olha, mais um ponto. Foi uma das coisas, tipo, ele estava a ser entrevistado normalmente e só digo, isto é uma coisa gira, mas olha, porque é que não... E eu nunca tinha visto aquele vídeo e acho que não circulava muito por aí. Mas vieram ao de cima várias histórias sobre ele e essa era uma delas. Depois havia umas menos boas. Também é verdade, eu vi algumas menos boas também. Quais menos boas é que viste? Vi aquela história daquela entrevista que ele deu nos anos White Lines. Sim. Que falava dos nazis e de tal, sim. essa história, não? Não, as piores. Mas ele depois desculpou-se, depois vi também que ele depois pediu desculpas e isso nessa altura estava muito fora de si. Não, eu não estava a falar disso, eu estava a falar das relações que ele teve com miúdas de 14, 15 anos. Sim. Isso, sim. Que era uma prática recorrente das pessoas da altura dele. Não está sozinha. Mas que não justifica. Nada justifica isso, é bastante grave, na verdade. Sim. Mas eu estava a lembrar disto porque eu costumo ler as tuas crónicas e é uma coisa que tu fazes há quanto tempo? Já fizeste a 70ª há pouco tempo, não foi? 2 anos, já. Fogo. 2 anos. Faz este janeiro 2 anos que escrevo todas as semanas. Antes fazias com regularidade e como é que... Não, comecei, a partir do momento em que abriu o Rede Angola, que foi há 2 anos mais ou menos. Não, mas antes escrevias alguma coisa, tipo...
Não, regularmente não. Escrevia as canções, escrevia as minhas coisas, mas quando era pequena escrevia outras coisas e na adolescência escrevia de tudo. A escrita sempre esteve bem presente na minha vida. Ainda eu estava a contar a um amigo que ganhei um concurso de texto dramático, estava a contar essa história, que foi a partir daí que comecei a ouvir, assim, era um concurso na escola de textos dramáticos, eu escrevi uma peça de teatro, ganhei o primeiro prémio e o presente, o prémio, sim, era um disco da Diana Krall. Sim. Então, com todo o respeito para o género jazz, né? Porque hoje em dia eu não vejo a Diana Krall como uma referência de jazz, sim, né? Sim, claro. Mas foi na verdade a partir daí que eu comecei a ouvir jazz. Tinha 15 anos mais ou menos, e depois desse disco, que eu gostava muito, é um disco muito bom por acaso, dentro do que é aquela onda cool, soft, adormecida. The Look in Your Eyes, or When I Look Into Your Eyes, or something like that, algo assim, não sei. Eu acho que me lembro disso existir. 2004, por aí, uma coisa assim. E foi a partir daí que eu comecei a viajar. Depois disso recebi de um amigo um disco duplo de Best Of da Ella Fitzgerald, e pronto, a partir daí já foi outra coisa, obviamente. Não se compara. Não quero ser ofensivo aqui. Sim, não estás a ser, mas acho que ela própria, a própria Diana Krall, não ficaria ofendida com essa comparação e concordaria contigo, acho eu. Sim, acho que nesse aspecto acho que não. Mas sobre o que era a tua peça? Era uma história fixe, era a história de uma moça que estava no seu quarto e de repente entra pela janela um tipo, assim, com umas pintas estranhas, assim, meio, umas roupas, assim, parecia que tinha caído do céu, como uma espécie de um profeta, um anjo. Entretanto eles começam a conversar e ele é super interessante e ela gosta muito de conversar com ele. E eu fico lá escondido no quarto. E falam sobre coisas da vida, já não me lembro exatamente, mas falam coisas, ele era muito sábio e tal e tal. E ela gostava muito de ir apontando as coisas que ele dizia. E apontando as frases, assim, sabes? Essa coisa do adolescente que gosta de mottos, não? Tipo, então ele ia apontando as coisas que ele dizia. Até que a história desenrola-se, é uma peça curtinha, na verdade. E depois ela pensa que ele é um anjo enviado do além, mas depois descobre que ele desaparece e ela descobre que ele tinha fugido de um manicômio e estava todo mundo à procura dele e tal. Uma história assim normalíssima, com o sendo que de sábio e de louco todos temos um pouco essa história, essas coisinhas. E pronto, lá estava eu com 14 anos a escrever sobre... Mas e chamava-se Bloco de Notas. Chamava-se o Bloco de Notas, que era o bloco da moça. Mas, duas perguntas. De repente te lembraste de fazer isso? Com 14 anos? Ou foi para um concurso? Foi para um concurso da escola. O concurso tinha que parâmetros? Que parâmetros? Sim, tipo, era qualquer coisa, texto dramático. Okay. Tinha que ser tipo texto dramático. Não, eu estava a perguntar se tinhas feito especialmente para, ou se já tinhas e depois concorreste. Não, fiz especialmente para. Era só texto dramático, livre, pronto, então pronto, era essa a tua ideia, a ideia era tua, veio tudo de ti. Okay. Sim. E depois, alguma vez fizeram uma peça? Então, o prémio, uma das partes do prémio era essa, depois fazer a peça. Só que a minha peça tinha poucos personagens, já era minimalista. Na altura. E então aquilo não dava, porque o grupo era quanto mais gente pudesse participar, claro, melhor. Então escolheram o do segundo lugar, que era uma adaptação do Gil Vicente, do Alta Barca do Inferno, versão 2004, 2005, que escreveu um colega da minha turma que se chamava Luís Frazão, curiosamente. E era assim o melhor aluno da turma e tal, não sei o quê, e ele ganhou o segundo prémio, que era assim mais cómico e tal. Depois eu entrei nessa peça. E isto em um ano? Em um ano. A peça esteve em cena no Centro Cultural Português, ainda me lembro. E depois da Ella Fitzgerald, que descobres o jazz, mais a sério, o que é que vem depois na tua... A partir daí muita coisa, porque até aí, sabes que eu comecei na escola, cantava fado. E claro, já gostava muito de música brasileira, MPB, já ouvia muitas coisas, já conhecia muitas coisas. Tipo o quê? Tipo Jobim, tipo Chico Buarque, Djavan, Caetano, Gil, Betânia, Gal, e mais alguns artistas mais contemporâneos, mas dessa onda conhecia muitas coisas, em casa já ouvíamos muito. E essa altura, nos 15 anos, mais ou menos, coincide com a altura em que eu comecei a tocar guitarra também. Então comecei a tentar aprender aqueles acordes e tal. E havia assim um grande movimento assim lá na escoa, o pessoal estava a aprender a tocar.
e muitos meetings e saraus e tal, e não sei o que, então era muito propício assim para partilha e tal. E a partir daí, quando comecei a ouvir jazz, através desse disco, mudou muita coisa na minha cabeça, na forma de encarar a voz como instrumento e a composição também. Toda essa história entre a bossa nova, complexa, de Jobim, por exemplo, né? Aqueles acordes difíceis e tal, e a cena do jazz. Então aquilo começou a ocupar espaço da minha cabeça e comecei a interessar pela interpretação mais ligada a esses géneros como cantora. Depois comecei a compor pequenas coisinhas nessa altura. Então, começas a compor a partir de pessoas que não compunham, tipo Ella Fitzgerald, Dani que compõe, compõe, mas eu começo a compor mais a partir dos compositores mesmo, claro. Não das cantoras, sabes? Porque interessava muito a história da harmonia e tal, e depois interessava-me a escrita, porque os brasileiros nesse aspecto são bastante craques, são mestres. Sim. Então interessava-me a escrita e interessava-me o lado musical de todo esse movimento. Eu venho muito da música popular brasileira. Notas? Eu sei. Isto não é uma ofensa. Não é. Já tive muitas discussões por causa desse assunto, mas eu acho que é um grande elogio. Então, há muita gente, isto é uma conversa longa, mas há muita gente que acha, há alguns preconceitos com a música brasileira neste momento. Porquê? Porque a música brasileira é maravilhosa, deu muito, mas, entretanto, houve uma geração muito incrível, que ainda está viva, felizmente, tipo o pessoal dos Caetanos, o pessoal da Tropical e tal, o Chico, e nunca o Brasil se recuperou dessa geração, não? Uma geração que influenciou muitos músicos posteriormente, muitos músicos como eu também, e, claro, recuperar disso, se calhar nunca se vai recuperar, vai demorar muito tempo. E isso por um lado, não? Ou seja, há uma necessidade de se renovar. Tudo que vem daí já parece já muito ouvido, muito gasto, muito batido, não? Então há um certo preconceito por esse lado. Depois, por outro lado, há o problema da Garota de Ipanema, que é o problema da Garota de Ipanema associado aos elevadores de hotel e às caipirinhas de verão e tal. Há muita gente que acha, dentro das altas esferas da world music europeia e ocidental, não? Que a música brasileira é ligeira. E que a bossa nova em especial é um género super relaxante, super boa onda e tal. Obviamente que eles não falam português e não entendem que aquelas letras falam de coisas super dramáticas, profundas, até mesmo os sambas. É só ouvir Cartola, Noel Rosa, tipo, gente da música popular brasileira tem essa grande virtude de associar o popular ao erudito com uma suavidade, com uma elegância e com um talento brutal. Mas isso só se entende se fala português por um lado, ou se conhecer um pouquinho mais profundamente a história da música popular brasileira, coisa que as altas esferas muitas vezes pecam. Tu falas como alguém que já sofreu alguma coisa com isso. Algum preconceito nessa esfera? Sim, um pouquinho. Tipo o quê? Não, essa história da bossa nova, por exemplo, em Angola, por exemplo, quando eu comecei a cantar já mais adulta, já mais a sério, havia gente lá, mais cotas principalmente, que diziam que era demasiado abrasileirado. E isso sempre me deixou um pouco revoltada, tipo, mas como se isso fosse mau, por um lado, e como se isso me tirasse um pouco a autoridade como angolana e tal, e não sei o que, mas devia estar a cantar agora só o semba, o kizomba, ou sei lá, o kuduro, não sei. E sempre ficava assim um pouco indignada com isso. Depois a história foi crescendo, fazendo discos e tal, e até ao ponto de o meu segundo disco encerrar com a última bossa. Quase como um jogo, nesse aspecto é tipo a última bossa nova que eu vou escrever na minha vida, porque sou tão fraca que vou ceder à vossa pressão, então. E por acaso não há nenhuma bossa nova no Insular, por acaso não, se calhar realmente sou muito fraca. Não, isso tem uma influência um pouco, realmente acabas por ceder a algumas dessas pressões, é normal, e acabas por querer dizer, fogo, eu não sou só isso, eu sou outras coisas. Eu vou-vos mostrar, vou fazer outra coisa, não é? Isso acaba por acontecer, se calhar, mas na verdade eu acho que é muita história mal interpretada em relação à música popular brasileira, e acho que as pessoas não falarem a língua prejudica essa má interpretação, ou afeta, ou contribui. Tu acabaste de falar de preconceito que dizes que aconteceu em Angola.
Mas agora estás a falar há bocado falaste das esferas altas do World Music. Sim, porque a ser em França. Eu não sei se em França. Eu tive essa discussão com muita gente, tive essa discussão mesmo com a gente com quem eu trabalhei. Discuti isso com o Carlos Seixas, discuti isso com o Giles Ferring, que é o produtor do Insular. E não que eles coincidissem exatamente, mas por exemplo, com o Giles ele dizia que para ele, claro, bossa nova, a música brasileira é uma coisa assim um pouco apagada, uma coisa que ele associava a caipirinhas. E claro, eu tinha que lhe explicar exatamente que, olha, vamos ouvir esta, eu vou te dizer sobre o que é que fala, porque acho que estás aqui um pouco enganado. E ele dizia... Qual é que era essa? Por exemplo, o que é que mostrarias para eu mostraria a Canção do Amor Demais, que é a música mais experimente da face do planeta Terra, que é do Jobim. Não sei se a letra é dele ou do Lobo, mas é assim uma música de desamor e morte, direto. Ou seja, uma coisa leva a outra. E há muitas outras, centenas de músicas assim. Sim. Não, eu estava a perguntar o que é que concretamente que te vem à cabeça quando eu gosto muito de especificidade e de não falar tipo no geral, tipo dizer mesmo, é esta. E a seguir ias dizer que no Insular quiseste mostrar que eras mais coisas? Mais ou menos. Isto, a seguir à bossa nova, o que é que vem na tua descoberta de música? O que é que vem na tua... como pessoa que ouve? Começamos a falar do Bowie. Exato, olha, o Bowie, por exemplo, foi um ponto de viragem. Eu comecei a ver Bowie super tarde, há muito pouco tempo. Na verdade, foi no ano em que eu lancei o movimento. Okay. Então, a seguir a bossa nova e todas as influências de Cabo Verde, de Angola e tal, que eu tenho, que tem a ver com a minha origem, com as músicas que sabia na casa dos meus pais. Podes falar da sua origem, se quiser? Sim, os meus pais são essa história de que a minha família é de vários lugares, não é? Sim. Meus pais são angolanos, depois tenho os avós de vários lugares. Tenho uma avó brasileira, tenho um avô de Cabo Verde, um outro avô de Matosinhos, um avô Frazão e uma outra avó de Angola. Então, assim, tipo essa história desses quatro países na minha origem, não? Familiar. Isso, de certa forma, influenciava os meus pais. O meu pai gostava de ouvir sambas, por exemplo, a minha mãe gostava de ouvir mornas. No meio ouvíamos, obviamente, a música angolana e o fado também, que estava presente lá em casa, também essa história de andar numa escola portuguesa e começámos a cantar fado. Então, esse é um pouco, esse é o ponto de partida. Depois surge o jazz, na adolescência, que muda tudo na minha cabeça, como estava a dizer. Depois, eu, obviamente, também estou dentro da minha geração, portanto ouvi todo o pop MTV que tu possas imaginar, dancei tudo aquilo, cantei tudo aquilo, sei as letras até hoje. Tipo o quê? Tipo Backstreet Boys. Especificidade, sim. Tipo Backstreet Boys, por exemplo. Sim. Yeah. Todas as coisas assim pop, todo o R&B, Destiny's Child e obviamente todo o hip hop. Principalmente o mais pop nessa altura. Depois, sei lá, tipo... naquela altura... Não tem problema, mas obrigas-me a pensar coisas que eu já não ouço há bué tempo. Estou a falar de coisas que sim. A influência não posso dizer que foi uma grande influência. Não fui muito influenciada pelo Eminem, por exemplo. O que é que ouvias, não é necessariamente coisas que se refletem diretamente no que tu fazes. Sim. Então, sei lá, Jay-Z, Eminem, Kanye West, sei lá, por aí. E depois... Tu disseste que era o mais pop e depois começaste a ouvir... Depois comecei a ver outras coisas, já quando já vim para Portugal, provavelmente 18 anos e tal, comecei a entender melhor, comecei a ouvir muito mais jazz, todos os clássicos principalmente, tipo quê? Tipo Miles Davis, Coltrane, as outras cantoras, Nina Simone, Sarah Vaughan, falta-me uma. Billie Holiday, pronto. Toda essa onda, depois ouvi esse jazz soft, tipo Diana Krall, continuava a ouvir, ou outra, esta americana, Stacey Kent, essa onda soft, ouvi tudo isso. Depois houve uma altura que eu via muito hip hop, quando vim para cá, porque eu colaborei com alguns rappers, tipo quem? Tipo Bob the Rage Sands, fiz algumas cenas com ele, tipo ao vivo, backing vocals. Lembro-me de um concerto mítico no Paradise Garage em que Bob abriu o concerto do Sam the Kid e eu estava lá junto com outros backing vocals a cantar.
foi fixe. E fiz muitas coisas com o Bob, fui ao Porto, fomos a vários sítios assim em Portugal, fiz FNACs e outros gigs assim de pop muito underground, pop tuga, né? Sim, sim. E pronto, isso foi uma época fixe. E depois a partir daí, sei lá, já não sei, eu isso de tudo, na verdade. Depois, assim, mais recentemente comecei a ouvir, já gostava de rock na altura, especialmente um rock mais sentimental, mais... Tipo o quê? Menos rock. O teu programa, este podcast devia chamar-se Tipo o quê? Tipo o quê? Eu acho que tens que repensar. Vou pensar. Aqui Tipo o quê? Tipo o quê? Então fazer um outro, parte 2. Tipo o quê? Só coisas específicas. Mas pronto, continuando. Eu gosto sempre de convidar pessoas para me humilharem e dizerem que eu sou chato. Não estou a fazer isso. Não estou a fazer isso. Não. Acho fixe. Acho importante até. Bom, tentando ser cada vez mais não vou devagar. Por acaso costuma ser muito devagar, é sério. Se alguém me pergunta isso, se eu digo uma coisa geral e alguém me pergunta, eu sou péssimo a responder, eu também não consigo responder. Mas eu estou a conseguir. Sim, mas eu demoro ainda mais tempo do que tu estás agora a pensar. Vou ser mais específico. Eu engajo-me a pensar nisso e provavelmente nem sei igual o que ia dizer. É difícil. E portanto, eu penso isso das outras pessoas, que é um bocado hipócrita da minha parte. Não é nada, acho que fazes bem o teu papel. Tem que ser assim, senão as pessoas imaginam, grande seca estar a ouvir aqui. Há muita gente que divaga muito mais do que eu. Suponho que já tens entrevistado um par deles. Mas eu gosto de divagações, eu gosto de começarmos a falar do que quer que seja. Isto não é uma entrevista tipo assim formal, não é? Tipo, Sim. do que quer que seja. Mas disseste colaboravas com o Bob Ray Chance? Sim, houve essa fase hip hop. Depois houve uma fase que eu fui para Barcelona e comecei a ouvir mais flamenco. Uma altura em que fui, sei lá, isto é que é um mundo que... Essas coisas vieste para Portugal estudar? Vim para Portugal estudar. Depois fui estudar para o quê? Ciências da Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa. Okay. Faculdade de Ciências Sociais sim. Aquela que foi esplanada, bem em frente à Gulbenkian. Sim. Não é literalmente em frente à Gulbenkian. Não, em frente à igreja. Em frente à igreja. Vamos ser específicos. Então, quinto andar, onde está o partido do CC e tal, pronto. Sim. Então, tive 2 anos e meio com um curso, depois fui fazer Erasmus para Barcelona. E estive na faculdade... Não, estive na Autónoma, em Barcelona. Então estive lá 6 meses. Depois fui para um estágio em Madrid. Bom, a partir dessa época comecei a ouvir muita música em espanhol. Em especial aquela onda que estava muito na moda, que era a cena de Urbana World, né? Ojos de Brujo e por aí, não? Sim. Então eu curti essa mistura de fusão do flamenco com outras linguagens, Mano Chao, tal, não? Sim. Também pode ser outro dos nomes. Sim. Eu costumo dizer. Tipo o quê? E logo a seguir. Sim. Exato. Então pode ser tipo o quê? Entre parênteses, 5,5. Também pode ser. Vou tentar evitar agora só fazer com as cenas de cabeça. eu vou denunciar aos ouvintes quando fizeres com a cabeça também, Agora estou a apertar os lábios porque não sair assim, sim. Muito bom. Então, depois disso, houve uma fase em que eu via muito música, fui para a Argentina, então eu comecei a ouvir tango, rancheras, toda essa cena. Foste para a Argentina? Fui fazer um trabalho lá de produção audiovisual. Foi um mês para um programa de televisão. E entrei muito na cena do tango, das rancheras, toda a música latino-americana de raiz, essa música que partilha um pouco a alma com o fado e com o flamenco, né? Que eu gosto muito desse género de canção. E admiro muitos cantores desse género, né? Por causa do sentimento todo que levam. E eu levo isso. Tipo quem? Queres saber? Eu assinei com a cabeça, só para as pessoas saberem. Então, tipo, deixa eu ver. Chabela Vargas. Sim. Uma referência básica. Não propriamente latina, mas Alassa. Referência também, outra referência básica dentro dessa... Eu via na aula magna. Sério? Que sorte. Cheguei tarde. Ela morreu há quanto tempo? Há 3, 4, 5 anos? Mais ainda? 2009 por aí? Mais ainda, ok. Pois.
Sim, outra grande perda que foi fantástica, nossa. E Mercedes Sosa, dentro do tango, Piazzolla, Gardel, Goyeneche, tipo, esses nomes todos de monstros do tango. E isto só no mês em que estiveste lá, consumiste Não, tudo? depois eu tive todos. Num mês tu apontas as referências que os amigos te dizem, depois durante um ano estás a ouvir. E ainda hoje ouço. E pronto, foi um pouco por aí, essa cena mais dentro dessas linguagens. Por exemplo, a descoberta do flamenco fez-me fazer canções com compassos compostos, tipo Primeiro Mundo, Caminho do Sul, que é são do primeiro disco, Tanto também, que tem um compasso a 7. Ou seja, essa descoberta do flamenco, por exemplo, influenciou a minha forma de ver os compassos, o tempo na música. Eu venho de uma cultura muito... Quer dizer, todos nós ouvimos mais músicas quaternárias, alternárias, e aquilo de repente era não era nem uma coisa nem outra, era composto, e divertia-me muito essa história. E pronto, e assim mais recentemente, assim, ao longo de todo este tempo vou ouvindo tudo, na verdade, desde Radiohead, estou a pensar nos vinis que tenho lá em casa. Tipo, é uma coisa que compras muito, vinil? Consomes muito? Sim, mais recentemente. Não compro muito, gosto de ouvir muito o que tenho. Gosto de ouvir muitas vezes os discos que tenho. Acho que isso é um pouco parte do ritual de ouvir vinil, é tipo tu ouves cara A, cara B, outra vez cara A, outra vez cara B, outra vez cara B, outra vez cara A, e passas mais tempo com os discos. Acho que isso é uma das coisas boas do vinil. Então, desde aí até... Passas tempo em lojas a comprar? Ou... Sim, quando viajo gosto de ir também a lojas de discos. Havia quando esses discos todos que tu ouvias quando estavas em Luanda, por exemplo, havia boas lojas de discos na altura? Não havia muitas. Não, calculo que agora haja cada vez menos, não é? Sim, mas olha, acho que ouvi dizer que vai abrir uma FNAC em Luanda. É? Portanto, talvez as coisas mudem. Agora, em Luanda, neste momento, deve haver umas 3 ou 4 lojas de discos. E na altura da minha infância e adolescência eu não comprava discos, provavelmente. Sim. Meu pai trazia-me de fora, trazia-me discos que eu pedia e tal. Esses tais da MTV, provavelmente. Sim. E pronto. E sei lá, eu tenho certeza que me esqueço coisas importantes de coisas, sei lá, recentes. Dizia-te David Bowie, comecei a ouvir mais lancei um movimento. Que entrei assim mais a fundo também a ouvir toda a cena, toda a discografia dos Los Hermanos, por exemplo, toda a discografia de Marcelo Camelo, o Rodrigo Amarante. Então comecei a entrar numa onda mais que vem de onde eu também supostamente venho, que é uma MPB complexa, profunda e completa, mas com outras linguagens mais contemporâneas, uma produção mais orgânica. E mantendo essa história emotiva das letras e tudo mais. E tive muito tempo aí, passei muito tempo aí. Muito tempo com os discos do Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, o Cavalo, mais recentemente. Mas depois em 2011 também aconteceram coisas importantes como o Frank Ocean, Warrants do Frank Ocean, que foi um disco assim emblemático também, que adoro até hoje. Rosa James, essa cena nova black music, jazz, dentro da Blue Note, mas com muito crossover para toda a cena da black music em geral, Robert Glasper. Então já vês, tipo, um pouco de tudo, na verdade. Eu podia ficar aqui, tipo, a mandar um calar. Então, estavas a dizer que fazias backing vocals para o Wild Rage Chance, mas tu também colaboraste com vários outros rappers, ou vários, ou pelo menos, não sei, colaboraste com o Iconoclasta? Sim, claro. Sim, mas com o Delati foi uma cena. Nós somos amigos, não é? Sim. Então cantamos várias vezes juntos. Há vários vídeos no YouTube. Tipo, o meu primeiro concerto em Lisboa foi no Croissant. Sim. E os convidados especiais eram o Marco Pombinho, que depois virou o meu teclista, e o Iconoclasta. E foi um concerto altamente. Foi muito fixe, muito. No início de tudo, sei lá, 2010, se calhar 2009, não sei, acho que eu já estava em Barcelona na altura. E depois o Loisy também participou no meu primeiro concerto solo em Luanda, que foi no Elinga Teatro, que ainda não caiu, mas em breve, qualquer dia vai cair, que é um espaço também bem emblemático da cidade de Luanda. A cultura mais alternativa, mas... E sim, temos assim uma história. E depois colaborei com a Capicua mais recentemente. E ela tem uma letra no teu... Tem uma letra no Insular, que é a Louca, e eu colaborei na Lupa. Sim. E
dentro assim do hip hop que eu me lembro, não sei se eu estou a esquecer de alguma coisa importante, mas acho que colaborei com um projeto da Vanessa e do Guti, que eu não me lembro do nome, mas era uma música gira, chamava-se Primavera. Agora estou-me a lembrar. Fiz várias coisas assim nessa altura, muito assim. Mas tipo backing vocals ou. Era um mesmo refrão, era cantado? como a Lupa na Capicu. Sim. Entretanto, depois participei mais recentemente no concerto da MCK, cá, Sim. ou seja, entretanto, depois vais conhecendo, fazendo amizade e tal. Foi aquele com o Bonga? Com o bom, Ok. no Music Box. Eu Foi vi um grande concerto Pois. mítico. Eu vi uma vez o Iconoclasta com. Que ele fez o quê? 3 músicas de batida num concerto no Super Walk and Stock, agora é o Vodafone Nest Fest. E ele era incrível ao vivo. A última vez que vi o Iconoclast ao vivo foi no Music Box, na Sim. primeira parte de batida, no lançamento Sim. do último disco de batida. E foi completamente estrondoso, fantástico. Ele devia dedicar mais tempo a isso, agora é mais complicado. Mas espero que quando saia, não sei, a ver. Ele está mais interessado na cena do ativismo mesmo, Sim, militante, claro. portanto. E especialmente agora, não é? Sim, agora tudo muda, mas quer Sim. dizer, antes de terem acontecido as Sim, sim, detenções, sim, então sim. já havia um pouco essa história de ele só fazia batida, já não fazia coisas a solo. Nem tinha muita cabeça para escrever, eu lembro-me dele dizer. Mas o Pedro Coquenel diz que ele tem não sei quantos mil faixas por lançar, que ele tem não sei quantas mil coisas escritas e que ele já falou com ele para lançar. Ele disse-me isto a primeira vez que eu falei com ele, tipo há 2 anos ou 1 ano e tal. Ele disse-me isto e depois da última vez que eu falei com ele também me disse isto. Então, sim, então tinha não sei quantas coisas tipo, por gravar que ele fazia, não sei. Mas também já ouvi isso que tu acabaste de dizer. Que ele eu acho que muito mais concentrado. recentemente, Sim, se calhar. acho que ele não escrevia muito. Mas se calhar isto é ao longo dos Mas anos, não sei. o Pedro está mais Sim. próximo do Sim. Duarte, eu conheço, são muito próximos e muito camaradas. Então o Pedro está melhor informado que eu. Sim. Não, é muito provável que isso seja verdade. Eu estou só a dizer que ele diz que ao longo dos anos foi acumulando uma obra muito mais vasta do que aquela que sai cá para fora. Sim. É por aí. É provável porque ele é muito frenético, Sim. muito criativo, muito elétrico. Isso fez-me confusão que raramente se peço pela música dele nesta coisa. Quando se falava nele, obviamente há a notícia, que é muito importante, de tudo o que há, mas parecia que ele tinha vindo do nada e que ele não tem uma carreira. Achas? Sentiste isso? Senti que raramente se falava da música dele, de alguma maneira. Pelo menos nas coisas mais, digamos, mais mainstream, mesmo nos meios de comunicação. Não sei se concordo contigo, não sei. Sim, não sei se concordo contigo, acho que ele até teve um tratamento privilegiado a nível mediático, obviamente por teve. ser músico. Obviamente Chamavam teve. músico e não Sim, rapper, sim. normalmente a nível de comunicação mainstream é um sinal de status, não é? Sim, eu sei. Não, eu estou a dizer, falavam disso especificamente, mas nunca mencionavam, tipo, eu ouvi muito poucas vezes ser mencionado o conjunto de Ngongueira, por exemplo, e a música toda dele. Essa cara? Pois não sei, porque acho pena, tenho pena. Sim. Não, a cena de conjunto com Gonha que depois houve Sim, problemas eu e sei, eles sim. saíram, Eu o Lati saiu no sei. segundo Eu disco, sei. infelizmente, para todos sei. nós que somos fãs do projeto. Sim. Mas e as malhas com ele no segundo disco são ótimas. Sim, São claro. para aí 3 ou 4. São pré-contra, sim. Olha, não sei. Eu acho que o Lati também não tem o trabalho dele organizado em álbuns. Ele fazia alguns álbuns depois lançados em MP3, que eram tipo MP3 que ele juntava a bolso e pedia ao pessoal para fazer capas. E tipo sempre isso, teve assim uma alma um pouco livre. Eu acho que também era isso que o Pedro estava a dizer, era esse tipo de coisas que ele ia organizando assim, do nada, e tinha várias dessas. Eu estou só a dizer que, sei lá, aparecia tipo um vídeo dele na televisão e era tipo sempre o mesmo. E é quase só ele a falar e não aparece música. Era só por aí, não é? Ele teve obviamente o tratamento privilegiado por várias razões, não sei. Por ser o nome mais mediático de alguma maneira. Mas nunca se ia tipo ao fundo da música dele. Tem colaborações contigo, tem colaborações com Terracota, colaborações com Batida.
É uma coisa que as pessoas conhecem e isso nunca, raramente aparecia. É só isso que eu estou a dizer, não é? Sim, por acaso não tinha. Olha, no meio de tanta coisa que nos passou pela cabeça durante esses 6 meses. Obviamente. Por acaso não me pensei. Não, obviamente. Não, mas não estou a dizer no sentido de tirar-lhe importância, mas por acaso é uma coisa. Não, eu acho que não tira importância à luta dele e à razão pela qual ele estava preso. Eu estou a dizer é do ponto de vista das pessoas que fizeram as notícias dessa altura, só estranho, poucas pessoas pegaram nisso. É verdade. Sim. Foi o Agualusa no Expresso que ele escreveu, aí mencionou a música a fundo. E dos exemplos é dos poucos que me foi à cabeça agora. É só isso. Certo. É só por aí. All the Red Chance, Iconoclasta, tu falaste Vanessa e Guti. Espanhol. Ok. Acho que ele não usa chamas espanhol. O que era? Era uma música que se chama Primavera. Ela era rapper, e ele também era um duo. E já não sei muito tempo, já não me lembro bem, se queres que te diga, mas era bonita a música. Precisa estar por aí na internet, um vídeo no YouTube ou assim. E era assim bastante épica. Te lembro que tinha 3 partes. O desenvolvimento era a história da Vera. Tinha um espírito assim um pouco ecologista a música. E pronto. Há bocado estavas a dizer que o rap que ouvias era pop e depois passaste a ouvir outras coisas e não chegaste a especificar. Havia outras coisas. O hip hop português, que é bastante fixe, bastante bom. Tipo quê? Tipo as pessoas com quem eu colaborava, obviamente, e são daqui, de Valete, né? Principalmente. E Capicua, mais tarde. Muitas coisas muito boas no hip hop português, eu acho. Sim, mas era isso. É só português? Depois havia o hip hop angolano, Psicapa, o que também anda, o pessoal do Conjunto Anguenha, tipo. Essa onda. Estou a ver se me estou a esquecer de alguém importante assim que eu ouvisse na altura. Sim, era isso. Sim. E nada de outros países? Pouco. Mesmo em inglês, pouco, na verdade. Pouco. O que é que foi a última coisa que ouviste? Tipo, o último álbum que ouviste? Black Star. Sim. Ok, pronto. Acho que foi o último álbum assim, que eu tive a ouvir. A sério? A sério. Mas olha, também tive a ouvir um tipo muito fixe, UK, um ruivo, King Cruel, já ouviste falar? Eles têm outro nome, Archie Marshall, acho eu. King Cruel, sim, já ouvi falar, não sei o que é. Muito bom. Não sei se gostas de Benjamin Clementine. Nunca ouvi. Sei o que é, já ouvi falar, então, nunca ouvi. Vamos terminar esta conversa e chegar a casa e vais pôr a tocar o disco de Benjamin Clementine. Ok. Tipo, obrigatoriamente. Ok. A sério, tens que ouvir aquele disco, é brutal. Então, este King Cruel é como se fosse uma versão branca do Benjamin Clementine. E é muito interessante todo o trabalho dele. Na verdade, ele já tem tipo, não sei se um EP, outro disco, e agora mudou o nome e lançou outro projeto recentemente. Super original. E tens que ver os vídeos, porque ele tem uma aparência muito especial e que não tem muito a ver com a voz dele. Tu esperas, se calhar, de um tipo super branco, ruivo, com uma cara de miúdo, uma voz bem diferente daquela. Tem uma voz grave, profunda e claro, filho de artistas e tal, tipo, já com uma história, com uma profundidade brutal. E super interessante, muito interessante, vale a pena. Falando de outras coisas, tens uma letra que mencionas filmes do Bergman, por exemplo. Sim. O que é que tu gostas de ver? Cinema. Muita Já coisa. sabes, quando eu mexer a cabeça vai ser tipo o quê? Olha, muita coisa. Também foi de fases, olha, deixa eu ver. Quando fui para Madrid, por exemplo, houve um mergulho muito grande no cinema espanhol, desde Almodóvar até, sei lá, Amanece que nos pouco, que é do Cuerda. Qual é que é aquele filme de Almodóvar que acaba, há bocado quando disseste Chabela Vargas, não é acaba ou tem tipo a meio alguém a cantar numa varanda, não é a própria Chabela Vargas? Não, é anterior. É esse. Uma varanda?
Eu acho que é dos anos 80 ou anos 90, mas não sei qual é. E foi, foi essa imagem que me veio à cabeça. O Almodóvar mete muitos números musicais. Sim. O Caetano a cantar o... Sim, no Fala Com Ela. Tens a Estrela Morente, que canta o Volver, no filme Volver, que é a Penélope Cruz que está a fazer o playback perfeitamente, parece que ela, mas não. Eu já não me lembro, há um que tem alguém numa varanda a cantar uma música, eu quase certeza que é de Chavela Vargas, e que eu acho que não é Chavela Vargas. É pode ser a Lila Downs, ou assim, Sou Malgo. Sim, também sou algo, mas eu acho que há um uso particularmente bom da música de Chavela Vargas num filme do Almodóvar, e acho que já estou a confundir cenas específicas, se calhar não é a cena da varanda. Pode ser, temos que rever aí, agora mesmo não estou a ver. Sei que entrou o Buica recentemente num filme dele, acho, não? Um filme mais recente. Aquele com o António Bandeiras, A Pele que Habita. Sim, eu não vi. E depois aquele do avião, não gostei nada do avião. Esse não vi do avião, mas A Pele que Habita não gostei muito. Eu esse não vi, mas eu vi do avião e fiquei um bocado desapontado. Pois é, acontece às vezes com géneros como o Woody Allen, por exemplo, também os filmes mais recentes dele não são muito bons. Em bom português não são muito. É muito mais fácil de ignorá-lo pela mesma coisa do David Bowie, porque ele não tem feito coisas interessantes. Pois é. Sim, então olha, faz cinema também argentino, latino e tal. Na altura estava a aprender o idioma. Olha, quando comecei a aprender castelhano, comecei a ouvir muita música espanhola e filmes também, né? Depois também tinha mudado para Madrid. Madrid é muito cinematográfica e eu comecei a entrar muito nessa onda. E não conhecia ninguém quando cheguei à cidade, então passava muitas horas a ver filmes. As horas que não estava a trabalhar, obviamente. E depois, sei lá, de tudo, desde o cinema brasileiro, que eu acho que é muito bom, tipo quê? Tipo os clássicos, né? Tipo Cidade de Deus e... sei lá, recentemente um filme muito bom que é aquele da Ana Willard, acho que é assim que se diz o nome dela, que é o... Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta. Eu ainda não vi. Ai, também tens que ver. Não, se calhar já não chegas a tempo de cinema. Ainda estava a semana passada, esta semana já não sei. Foi uma estupidez, vale não sei porque é que pena. não fui. Vale a pena. Um filme super bom. A semana passada ainda estava. Estupidez. São aquelas coisas que eu faço. Depois tens que Benjamin Clementine e Que Horas Ela Volta. Sim. Já para a tua listinha. Depois... Depois... Não sei se podemos... Sim. Vamos dizer adeus. O pessoal vai embora. Obrigada a ti. Isto ou se corta ou fica, e também é uma parte interessante que as pessoas ouvirem, tipo alguém a dizer adeus. Sim, o homem por trás da foto. Sim, desculpa. Está no cinema. Houve uma altura em que eu via, um pouco por fases, uma altura em que via muito cinema de cinema italiano, sei lá, isto aqui parece name dropping, não é? Sim, aqui mas qual é o problema do name dropping? Eu detesto name dropping. É sério? Estás-me a obrigar a ser algo que eu detesto. Mas a minha coisa com o name dropping é que da mesma maneira que tu foste à Argentina e pediste referência aos teus amigos, alguém pode estar a ouvir isto e a ficar com referências tuas. Está bem, mas eu não... Sim, eu sei. Sim, faz sentido. Bom argumento. Ok. Então, neorrealismo italiano. A maior parte do meu conhecimento vem de coisas que pessoas disseram que isto é bom, isto é bom, isto é bom. Eu também. Não, a melhor coisa são as conversas dessas. Não é propriamente bom. Portanto, neorrealismo italiano. Exato, neorrealismo italiano, tipo, sei lá, Fellini ou Rossellini, esse pessoal assim do... De Sica. Sim. Então houve uma altura que via isso. Porque também na faculdade o meu curso é muito fixe, porque é muito abrangente e tive umas cadeiras de cinema muito boas. Então cada aula de cinema era apontar nomes de filmes assim, como se diz em espanhol, por um tubo, não? Sim. Apontavas bué de nomes. Depois também em Barcelona fiz um curso de guião de cinema, mais recentemente, agora na última vez que vivi em Barcelona. Também apontava muitas coisas e... Depois comecei a ganhar o hábito de ir à Cinemateca, a Filmoteca em Madrid, David Lynch, lembro que vi um ciclo de David Lynch lá em Madrid, na Filmoteca. De que é que gostaste no David Lynch? Não, David Lynch é assim, consensual, não é? Mas que filmes?
Mulholland Drive, aquela história simples, como é que era o título? Straight Story, que é outra onda completamente diferente. O Mulholland Drive eu vi no cinema, no Monumental. No Sol in Residence, mas é o do Monumental, que entretanto fechou, depois voltou a abrir e agora fechou outra vez. A meio do filme, quando está alguém, aquela parte do Noah Band, ela está a cantar e ela atinge uma nota alta e o som foi ao ar, o som. E como aquilo era um filme do David Lynch, toda a gente achou que era normal. E não havia som, até que começam a aparecer legendas e as pessoas começam a perceber, isto não é suposto ser assim. E começa toda a gente a bater com os pés, etc. E por lá puseram o som outra vez. Uau. Nunca me esqueci. 2002, sim. Há 14 anos. Logo. É isso, meu amigo, o tempo passa. Straight Story? Não sei, o que mais é que eu vi de David Lynch? Não sei. Blue Velvet, claro. Blue Velvet. Essa também vi lá na sala da Filmoteca, lembro-me perfeitamente. Por acaso tinha um mau lugar. Revi no Cinemateca no ano passado. Sim. E tem outra canção muito boa que é da Candy Color, Clown, They Call the Sandman. Como é que era? Eu não vou cantar. Eu não canto. Não. The Candy Color Clown, They Call the Sandman, Tiptoes to My Room Every Night. Não estou a lembrar agora. Que é o Dean Stockwell, que é aquele tipo muito sinistro, e ele faz playback ao som dessa música. Eles vão à casa dele e bebem cerveja. O Dennis Hopper, o mau, vem com aquela coisa que se chama, e ele faz um número que é ele a cantar isto em playback. Não me lembro, tenho que rever isto. Não sei de quem é a música, mas é sempre. Ai, não estou a lembrar, talvez se cantasse a música talvez não lembrasse. Não me lembro. Eu não quero. Não, especialmente para pessoas que sabem cantar. Tranquilo. Cantar faz bem às células, portanto, muito corte. Sim, faz bem quando as pessoas sabem cantar também. Não, quando não sabem, acho que também deve fazer bem. Acho que faz. Então é isso, sei lá, muitas coisas. Depois também houve uma fase em que eu, sei lá, eu comecei a ver mais Bergman, também os clássicos, mas especialmente quando escrevi essa música tinha ido ver recentemente um filme. Não sei se era Persona ou assim. Depois gosto de muita coisa. O último filme que vi, queres que diga? Sim. Agora eu tenho uma cena que é muito fixe, que é o Mubi. Já ouvi falar? Sim. Então eles põem tipo 30 filmes por mês, quer dizer, vão mudando, cada dia é um filme novo e sai outro. Então eu este mês pus, porque queria ver, no outro dia queria ver filmes, assim, diferentes. E então vi cenas estranhíssimas. Vi um filme ontem, acho que ontem, que é Universe, que é um documentário sobre o universo, que é um filme, curiosamente, estou a pensar nisso, é um filme que inspirou o Kubrick a fazer o 2001 Odisseia no Espaço, que por sua vez inspirou David Bowie a fazer a personagem de Ziggy Stardust, que por sua vez inspirou... O que é que inspirou? Qual era a minha linha de pensamento? Sei lá, aquela cena do Seu Jorge com... Como é que se chama o... Life Aquatic, que decido isso. Olha, o Wes Anderson também é um que eu gosto muito. E... já não me lembro onde é que acabava esta linha de influências, mas era tipo Universe, que inspirava o Kubrick, que inspirava o Bowie, que inspirava muita gente. Sim. Bom, não me lembro já onde é que acabava, mas pronto, vi esse filme que é um documentário dos anos antes do homem chegar à Lua, acho que 1960 mesmo, imagina. O homem não tinha chegado à Lua. E foi assim se é que chegou. Também é o que dizer. Não, estou brincando. Não sou muito dessas teorias, mas é um filme assim, documentário televisivo, curtinho, que fala do espaço e tal. Eu gosto tem um bocado dessa filia da astronomia do espaço e tal, essas coisas. Esse foi o último filme que vi. E no Mubi? Exato. Mais coisas no Mubi? Vi eu nunca tive Mubi, mas tenho anúncios de Mubi e parecia sempre uma coisa muito, muito fixe. É fixe, por acaso, olha, eu acho que é uma forma de ver filmes novos, inesperados e estranhos, e para quem gosta de cinema acho que é uma coisa fixe, e não é muito caro, por acaso. Vi um filme que é o biopic do Mahler, um compositor austríaco, acho que é austríaco,
E também muito interessante, por acaso, veio a calhar porque tinha ido ver a primeira vez que vi uma orquestra sinfónica, isso também dava uma longa conversa. Foi recentemente no CCB com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Sim. Com a maestrina, que não me lembro agora do nome dela. Não me lembro. Pronto, mas era uma sinfonia de Mahler, que por acaso é uma sinfonia que se diz muito complicada e tal. Então vi ali Mahler, lembrei-me que tinha ido ouvir a sinfonia e vi a história da vida dele, que é um biópico muito interessante, por acaso, muito bem feito, super louco e do realizador inglês, acho eu. E pronto. Também agora estamos a ver uma espécie de ciclo do Eduardo Coutinho, que é um comentarista brasileiro, que tem coisas muito interessantes, assim, mais a nível social e tal, documentário. E vi um documentário dele recentemente muito bom, que é o Cabra Marcado para Morrer. Onde? No movie também? Não. E talvez tenha sido ilegalmente. Ok, não. Talvez tenha sido ilegalmente isso. E sim, é muito interessante também. Interessa-te essas coisas com a temática social? Tipo cinema, documentário social. Sim, claro. E neorrealismo italiano, não é? Também. Claro, sim, muito. E o cinema brasileiro alternativo também é muito político, social e sim, em geral gosto muito desse tipo de filme, mas sabes que o cinema tem um lado assim contemplativo também, ou que junta com outras artes, sei lá, o cinema asiático, por exemplo, que tem um lado visual, um lado de tempo muito particular, muito mais lento e tal, e que é mais sensorial, desde o meu ponto de vista. Aproxima-te muito da vida também. Não é preciso só ir pelo lado político para tu estás em contacto com a vida. Eu acho que a estética oferece-te isso também de uma forma diferente e aproxima-te das pessoas. E o cinema tem essa cena, a literatura também, de te fazer viver outros lugares, não é? E isso é muito importante para cultivar o sentido de justiça, para se entender o outro e para não nos preocuparmos só com os nossos interesses, não é? E a arte tem esse poder, um pouco de, por um lado isso, por outro sacar-nos da realidade, que por vezes também é uma coisa boa, porque o mundo não é um lugar assim super bonito, em geral. Então a arte acaba por ser uma salvação para muitos de nós que gostamos de música, de cinema, dessas coisas, não é? Falaste de literatura, o que é que tu lês? Pô, tu fazes umas perguntas. Não li muito, comecei a ler tarde. E recentemente agora tenho tentado ler assim constantemente. Mas podes responder que não lês, não é julgar, não é? É só perguntar para saber. Não, se eu não lesse eu dizia. Sim, claro. Mas leio um bocadinho. Não há problema nenhum em não ler, acho. Eu sei, não, mas eu acho que gostaria de ter começado a ler mais cedo. Ler assim. Sim, eu também, por acaso. Mas gosto muito da literatura angolana, gosto muito de Pepe Tela, gosto muito de Don Jackie, depois gosto de cenas completamente diferentes, gosto do sul-africano Nobel, como se chama? Coetzee. O judeu-americano, o meu name dropping está assim com um crash de sistema. Como se chama isto? Há várias, não é? Eu sei. Judeu-americano é uma categoria um bocadinho abrangente. Escreveu a humilhação, aquela da história americana, América não sei o quê. Ai, caramba. O Philip Roth. Obrigada. E recentemente coisas assim portuguesas contemporâneas, tipo Gonçalo Tavares, o Walter Ugumem. Gosto muito de ambos. Saramago, gosto muito. E que mais? Sim, acho que agora estou numa fase um pouco de literatura mais fria, mais europeia, menos africana, tropical. Não sei bem porquê, talvez por geral. Olha, o disco também tem a ver com isso, não é? Uma cena mais do meu interesse ter deslocado um pouco mais para uma latitude mais fria, umas formas de expressão mais frias ou mais afastadas da minha cultura. Essa história mais norte-europeia e tal. O disco foi gravado numa ilha? Uma ilha, chama-se Jura. Sim. Uma ilha da Escócia. Que
tem um bom whisky, é famosa pelo seu whisky, para os apreciadores. Comprovas? Não. Porque eu não sou muito Não apreciadora, confirmas? só sou vinho, talvez Ok. precise, mas todo mundo diz que é bom, deve ser, assim é pelo... Mas nem sequer provaste? Provei, mas não, como não tenho... Sabe-te ao mesmo? Não, também não. Ok. Não, porque é mesmo bom. Ok. É bom, só que é muito forte, eu não gosto muito Ok. de whisky, não gosto em geral. Sim, o disco foi gravado lá, era assim. Não, é só para fazer a ligação quando dizes que estavas numa onda mais fria, mais europeia, mais... Uma onda de influências, vá, não? De influências, sim, não disse... Não, essas influências culturais que sim. estamos aqui a falar, Sim. não é? Sim, essa cena da literatura menos formal, com essa beleza formal de Miyakoto, não é? Cada duas palavras dele é tipo uma explosão de sabores. Estive a ler coisas mais concretas, mas... mais assim... de influência anglófona. E vês televisão? Séries de televisão, por exemplo? Não vejo televisão, não tenho televisão, mas vejo muitas séries. Tipo o quê? A séries, então, tudo. Game of Thrones, Breaking Bad, Orange is the New Black, El World, recentemente Utopia, mais recentemente Sense8, Fargo. Fizeste... Sense8 gostei de bué, meu. Essa primeira season gostei muito. Gostei muito. Porquê? Porque gosto muito da ideia... Não quero ser spoiler, porque eu sou Sim. completamente Ok. anti-spoiler. Mas gostei muito da ideia de haver 8 pessoas no mundo conectadas de alguma maneira. Gosto muito dessa ideia da conexão entre as pessoas. Neste caso há toda uma história por trás disso, mas gostava dessa ideia de gente de lugares diferentes do planeta que tinham uma conexão forte. Gosto disso. E depois, não sei, acho que está muito bem feita a série, bem escrita e gosto dos atores e etc. Gosto dos temas abordados, acho que é muito progressista em termos de, sei lá, identidade de género. Aquilo é dos irmãos Wachowski e Claro. Lana Wachowski é trans. Sim, exato. E há uma atriz que é Sim. a Naomi, a personagem da Naomi. Tu viste? Não, ainda não vi, mas eu não fiquei muito impressionado com o último filme deles, Não ficaste? que é Não o vi. Jupiter Ascending. Eu não vi. Não fiquei muito impressionado e ainda não vi, mas espero que Sense8 seja melhor. Mas ainda não vi, ainda não calhou ver. Não é nada contra. Não é super assim de autor, é Sim, uma sim, série sim. Netflix. Sim, mas tipo, não, nada contra, não é por aí. Mas fiquei desapontado com o último filme deles Sim. e ainda não. Já tive para começar, mas ainda não aconteceu. E viste Há de Fargo? acontecer. A sério? Sim, ainda não vou no terceiro desta segunda. Da segunda? Sim. A segunda é muito boa. Sim. Os atores são ótimos e a história é ótima, mas ainda não fui mais à frente, não sei porquê. Mas adorei a primeira, tudo é Primeira ótimo. também. Adoro o filme desde miúdo, etc. Ainda não vi o filme. A Só vi sério? Vi a série agora em dezembro. Há algumas ligações ao filme, tipo na primeira temporada. Sim. Mas não é preciso ver o filme. Aquilo é mais tipo na mesma área, o mesmo tom. Que é uma coisa estranhíssima que dá um tipo. Por acaso ele nem sequer tinha muitos créditos na televisão, que nem em cinema nem nada. Ótimo. Não era tipo um tipo muito conhecido ou que alguém desse alguma coisa por ele. Ele pegou num filme e fez uma coisa na mesma linha, sem parecer uma cópia e sem denegrir a memória do original. Que é uma coisa complicadíssima de fazer. Muito. Conheço muito poucos exemplos parecidos. Sim. Não, é muito bom. A série é muito fixe. E mais além de... Depois outras séries políticas. Gosto de séries políticas, tipo House of Cards. Sim. Há uma altura que estava a ver The West Wing, que é tipo Sim. bem antigo. Aaron Sorkin, sim. E que mais? E vi um pouco daquela série. Ai caramba, a favorita do Obama. O Homeland ou Não. The Wire? The Wire. Ok.
do Wire. Vi a primeira season e depois passei para a segunda e fiquei um pouco mais... A segunda não é... A segunda é das docas, do Porto. É que eu acho que só vi dois episódios assim... O primeiro, não sei, acho que fiquei ali um bocado cortada. Não, mas tens de insistir. Mas há muitas coisas a ver, não? Também há que trabalhar e dormir e comer e tal, não? Isso é só. Mas a terceira é incrível. A terceira? Ok, pronto, estás-me animais. Agora que estou sem série, acho que vou retomar então do Wire. Sim, acho que é trabalho de casa necessário para qualquer pessoa. Ok, mas pronto, assim, tipo eleitas? Especialmente porque as pessoas te vão dizer, não viste? E, portanto, não seja, eu não considero muito com pessoas assim. É a série em que as pessoas fazem mais isso. Não viste? Essa série? Sim, é a série com que as pessoas fazem mais isso, acho eu. Não sabia. Ok, mas pronto, estamos a dizer, as séries... Sim, mas eleita assim talvez seja Game of Thrones, tá? Ok. Que é muito polémica essa afirmação, já sei. Tu gostas? Porquê é muito polémica? Porque há muita gente que não gosta da cena do Game of Thrones. Há muitas coisas ali, né? Pronto, muitas coisas como? Puxas, isto é terrível. Sei, Game of Thrones é uma série super completa, acho. Sim. Mas há ali algumas coisas. Uma série. Os personagens. Quase não há personagens bons, não? Sim. Se calhar não há mesmo, já hoje em dia. Na season em que estamos. Então eu acho isso um pouco chato, um pouco mau, sabe? Um mau exemplo para a sociedade. É tipo, cada um ali luta pelo seu. E aquilo começa-se a reproduzir. As séries têm uma influência boa grande na vida em geral. Na vida política, então, brutal, se fores ver, tipo, como é que as coisas andam em círculos com as séries políticas. E Game of Thrones é um pouco uma série assim também política, assim, muito sobre o poder, muito abrangente dessa forma, não? E aquilo é tanto ódio, tanto conflito. Eu sou super fã da série, mas eu acho que aquilo começa a passar para as pessoas, uma cena de um culto assim ao poder auto tudo, não? Sim. Autorreferencial e um individualismo muito acentuado e a falta de referências boas deixa-me um pouco triste, chateada se calhar até. Mas alguém poderia argumentar que é tipo um reflexo do mundo, nem toda a gente é completamente boa, nem toda a gente é completamente má. Também podem argumentar que aí pode vir os exemplos de bondade e virtude, podem vir das pessoas das quais menos se espera. Eu não estou de acordo com isso. Eu estou a dizer que é o que pessoas poderiam dizer. Eu não estou a defender por aí. Acho que elas estariam erradas. Acho que há gente boa. Há gente evidentemente boa e que nós conhecemos. Sim. Muita gente assim. Muitíssima gente que faz as coisas bem e que são bons exemplos para nós, dentro da nossa família e fora da nossa família e tal, não? E acho que às vezes também é importante falar disso. Eu acho que o mundo não é, como já disse aqui, o mundo não é um lugar super bonito, em geral bastante trágico até. Bastante. Nós somos cada vez mais protegidos disso, até, principalmente no primeiro mundo e nas sociedades desenvolvidas e tal. Há como umas cápsulas protetoras com todas as situações que temos. Mas existe gente boa e acho que é muito importante dar-se peso a isso e acho que é um contrapeso muito importante mesmo. Porque se não vês isso, uma série que tem tanta audiência como Game of Thrones, não? Tipo, ficamos ali tão metidos naquela história de... Mas existem várias séries em que existem pessoas boas e os heróis são os heróis e matam os maus, enfim. Sim, se calhar... Acho que eles querem fazer uma série alguns ali no meio. Ok. Eu gosto muito da série, mas tenho essa crítica assim meio... Supostamente, eu não sei, eu nunca li os livros, mas sempre digo que apesar daquela coisa de ele de vez em quando mata os bons e tal, ele tem um sentido de... as coisas más acabam por ser castigadas de alguma maneira. Que ele, sob essa capa de eu mato os bons e não sei o quê, ele continua a ser muito... justo. Depois acaba por ser justo, mas eu não sei, nunca li os livros, não sei o que é que se passa a seguir a isto tudo, não sei o que é que se vai passar depois, não sei nada. Não sei. Estaremos cá para ver, já era o que dizia. Winter is coming. Sim. E portanto essa é a tua série preferida? Acho que foi a série que mais me prendeu agora, assim, tipo, desde que comecei a ver séries. Porque antes não via séries?
Não sei, antes quando? Estás a dizer, desde que comecei a ver séries? Sim. Antes disso não via séries? Sim, logicamente. Yeah. Sim, acho que Game of Thrones é uma série que me prendeu mais. Sim. Mas não sei se é a minha favorita exatamente. Eu gosto de ver várias séries. E cada uma dá coisas, mas acho que Game of Thrones é a que mais me emocionou, assim, de acompanhar e de devorar e tal. Assim. Não vês nada que seja cómico? Eu sou muito virada para a comédia em geral. Sou um bocado esquisita com a comédia. Porquê esquisita? Tenho muitos critérios éticos com a cena da comédia. Os comediantes têm essa cena da liberdade absoluta, nós podemos fazer piada de tudo e tal, e eu não acho piada nenhuma isso. Então sou um bocado esquisita com a comédia. Gosto daquele humor mais subversivo e tal. Depois há uma cena também de cultural com o humor, né? Portanto, eu gosto bastante do humor brasileiro, acho que é próximo mais a Angola e tal. Mas depois já se calhar mostras cenas de humor mais britânico e eu não me entra tanto e tal. Sou um bocado esquisita. Mas tens exemplos do que é que não gostas e do que é que gostas no humor? Do que é que não gosto já, não sei se tenho exemplo, mas tipo, não gosto de gente que faça piadas machistas, racistas, sabes, esse tipo de... que alimenta claro. Esse tipo de que brinque com isso, não acho piada nenhuma, especialmente as piadas mas machistas. eles podem, porque até têm amigos que são. Exato, exatamente. Desculpa. Exatamente, bem metido. Gol. E que gosto? Sei lá, gosto de Porta dos Fundos, por exemplo, assim, sigo bastante a cena deles. Mas não sou muito, não estou a par dos novos talentos, nada e tal, não vejo muito. Não, mas... Tens alguma sugestão? Tenho várias, sei lá. Então, tipo sabes no Fargo, na primeira temporada, há uma dupla de polícias. Sim, aqueles dois, sim. Isso é o Keegan-Michael Key e o Jordan Peele. Eles tiveram uma série de sketches durante 5 temporadas. Comedy Central é incrível, eles são dois dos melhores atores de comédia que alguma vez vi em toda a minha vida e é hilariante. E eles têm essas preocupações éticas que estás a dizer. Fixe. Queres ver? Bom, vou ver. Há vários sketches no YouTube, por exemplo. Eu lembro-me agora porque tu falaste de Fargo e estava a lembrar do quanto gostei na primeira temporada deles aparecerem juntos, porque eles vão aparecendo em vários filmes, em várias coisas, mas raramente aparecem juntos. E esta acho que foi a primeira vez que apareceram juntos fora de Kim Peele, fora de antes tinham uma MTV, não sei o quê. Pronto. Deixa eu apontar. Acho que sim, acho que isso é uma muito boa sugestão. Sente. Tenho milhares de sugestões, mas agora não me ocorre nada. Pois mandas. Poderei mandar-te se quiseres. Agora sou um bocado mal. Estavas a falar de coisas de que não gostas no humor. Queria arranjar outra maneira de fechar isto. Tu vais apresentar o teu disco na Casa Independente. Eu estava a falar com a Anabel, num sítio bastante pequeno. Para a dimensão que tu tens, acho eu, não? Eu sei. E? Não, estou só a perguntar. Eu não estou a fazer um juízo de valor sobre. Estou só a perguntar. Não, eu acho. Havia a possibilidade de fazer em sítios maiores, mas deixa-me muito contente de fazer nestes lugares. Fazer no Passos Manuel primeiro, no Porto, Salão Brasil em Coimbra e Casa Independente aqui, em Lisboa. Deixa-me super contente de fazer em salas pequenas, porque é a primeira vez que vou levar o disco para o palco e depois disso vai haver mais concertos e vai haver mais concertos em Lisboa, em Portugal e tudo mais, mas para mim é como se o facto de ser mais pequeno fizesse daquele momento mais especial. As pessoas que estiverem ali, sabes, vão ser as primeiras a ver este disco ao vivo, então vão ser tipo menos de 200 em cada uma destas cidades e as salas pequenas têm muita força. Tu já viste concertos em salas grandes e salas pequenas aproximam-te muito mais do palco e estamos todos mais perto uns dos outros. Eu queria que fosse assim também com o lançamento insular e fico contente que não seja só em Lisboa também. Tenho conseguido marcar no Porto e em Coimbra também para tentar descentralizar esta história da capital, que é muito necessário.
E de poder tocar no Porto, que para mim vai ser uma cena, já é a segunda vez, vai ser a segunda vez, mas eu tenho uma ligação muito forte com o Porto, a minha família portuguesa é de lá. E... Matosinhos? Tinhas dito Matosinhos? Matosinhos, da Maia, Ok. ali daquela zona. Ainda vivem lá muitos meus tios e primos e minha avó e tal. Se calhar a minha avó vai ver o concerto, entendes? Tens noção? Uma cena brutal. E depois há tempo, isto é só um começo de conversa, sabes? É um presente, é como, assim, eu acho que faz mesmo desses concertos uma coisa mais especial. E é isso. E como é que é o concerto? É com a banda que tocou no disco? Vai ser com... Não vai ser com a banda que toquei no disco. A maior parte deles vivem fora. Sim. Não, vai ser com Miroca Paris nas percussões, André Moreira no baixo, eu guitarra e voz, e Marco Pombinho no teclado e guitarra. Esse vai ser a banda. Ok. Vens ao concerto? Acho que sim. Acho que sim. Estás convidado. Convidado, obrigado. Pronto. Olha, muito obrigado. Obrigada a ti. Thank you.